A partir da primavera de 2026, os medicamentos prescritos custarão metade ou até um terço do preço atual. Agora, ladrões de Minnesota já estão sendo presos e deportados, por enquanto em dezenas, mas planejam isso com centenas e milhares. Na Califórnia houve uma auditoria que até assustou os democratas. Estamos bombardeando a Síria, mas o Ministério da Defesa da Síria participa disso como aliado. Eles nos deram informações sobre 24 alvos do Estado Islâmico, no país deles. Os israelenses ajudaram um pouco. Mas por que vocês não perguntam sobre o Irã? E com o Irã é muito interessante, veja só. Com uma grande potência nuclear, acredite se quiser, mas Teherã, a capital do Irã, com uma população de 9 milhões, planejam em breve evacuar para o outro lado do Iraque, para uma parte completamente oposta do Iraque. Por que vocês vão descobrir em breve? Legendas feitas por Dmatrzok, quase um ano de Trump. Porque você pergunta, o preço dos remédios nos Estados Unidos da América está despencando? Bem, você precisa saber, é claro, de algumas coisas para começar a aproveitar isso. Como todos sabemos, os remédios que são produzidos nos Estados Unidos da América e vendidos, digamos, na França por $10, facilmente podem ser vendidos nos Estados Unidos da América por 140, não menos do que nos países para os quais exportamos, mas muitas vezes mais. Eu mesmo já paguei. Por um mês, eu compro um remédio relacionado à arritmia, ou seja, fibrilação atrial, que me custa cerca de $270 por mês, normalmente compro para 3 meses. Quando fui para Israel, encontrei o mesmo medicamento, da mesma empresa, na mesma embalagem, pelo mesmo fabricante, por $11. Ou seja, 25 vezes mais barato, senhores. Isso já é demais, 25 vezes mais barato. Vocês explicam, não explicam o porquê, mas o fato é o seguinte: estão nos explorando como porcas e ainda riem disso. Então, a resistência contra Trump foi tanta que eu pensei que as farmacêuticas iam explodir a Casa Branca. Que se dane tudo, se até é a vovó, mas só uma, então. A Pfizer cedeu e assinou um compromisso de vender nos Estados Unidos da América pelos preços mais baixos do mundo. Ou seja, o preço mais baixo que existe é por esse preço que vão vender. Trump deu uma ordem para criar um site que vai se chamar Trump Torre X e vender remédios por ele com desconto de 50% a 85%. Impressionante, né? E aí todos os outros gigantes farmacêuticos apareceram também. Sabe por que ficaram com medo de perder o mercado? Preciso perguntar a você sobre as últimas notícias da Casa Branca. A administração fechou acordo com 9 farmacêuticas para baixar preços de medicamentos nos Estados Unidos da América. Como isso vai mudar a curva dos gastos com saúde? Isso é enorme. E talvez você se lembre. Eu me lembro de ter falado sobre isso no seu programa ainda no primeiro mandato, que o presidente Trump chegou e levou muito a sério as empresas farmacêuticas. E pela primeira vez em 2 anos desde a Segunda Guerra Mundial, o índice de preços ao consumidor para medicamentos caiu tanto por causa dele que houve deflação nos preços dos remédios. E é isso que estamos vendo agora. Por isso, ele negocia firme, pressiona a Food and Drug Administration por mais genéricos e biosimilares e os preços dos remédios caem. Mas não se esqueça que os preços dos medicamentos são apenas uma pequena parte de toda na história, que precisamos reduzir os custos com saúde, e estamos trabalhando duro nisso. Já 9 fabricantes de medicamentos concordaram em vender para os Estados Unidos da América pelos preços mais baixos entre os países desenvolvidos, e mais 7 virão na próxima semana. Deixamos a eles o direito de dar descontos na África e outros países em desenvolvimento. Mas se eles venderem em qualquer lugar, nos chamados países desenvolvidos, por um certo preço, eles não têm o direito de vender para nós por um preço mais alto. Se não fizerem isso, serão expulsos do mercado. Fecharemos. Adeus. Em outras palavras, Trump e sua equipe estão tentando criar um ambiente de concorrência justa para vendedores e compradores. Por quê? Por que eles vendiam aqui? E, como se diz, não dava para fazer nada com isso, porque não podíamos importar remédios do exterior. Porque o nosso Estado socialista fez isso, né? Eu nem sei agora se são democratas ou republicanos, mas foram os burocratas que fizeram isso. Comprem por esses preços, pois não vamos permitir importação e vamos interceptar todas as encomendas. Eu tentei, juro, tentei. Então, Trump e sua equipe estão tentando criar um ambiente competitivo para o vendedor e o comprador. Chega de lucrar às nossas custas com a ajuda do Estado. Continuação. Se alguém vende por 300 e outro vende por 20 e nós fomos comprar por 300, é problema nosso, certo?
Mas se só podemos comprar por 300 e não nos deixam comprar por 20 e precisamos muito disso, então não há o que fazer. Mas isso já não é monopólio, é o Estado que funciona assim. Se você não quer baixar os preços, vamos encontrar outros no seu lugar. Foi o que dissemos para essas empresas e isso funciona. Então, o principal, dizem, candidato do Partido Democrata nas eleições de 28, ou seja, Gavin Newsom, está o tempo todo criticando o Trump. E hoje chegou uma auditoria, como se chama isso em russo, sim, a auditoria da Califórnia, e ela pintou um quadro não muito favorável para o Newsom. Ladrões na lei californiana. Senhor presidente, o auditor estadual da Califórnia, o auditor oficial independente do estado, acabou de publicar um relatório no qual atualiza sua avaliação das agências estaduais de alto risco, e o conteúdo desse relatório é realmente impressionante. Na verdade, não é tão surpreendente para aqueles de nós que já lidaram com o funcionamento do governo do estado da Califórnia, mas mesmo levando em conta nossas expectativas muito baixas, o que o auditor acabou de relatar é realmente preocupante. E isso acontece, aliás, enquanto o governador do nosso estado, Gavin Newsom, recentemente declarou com orgulho que a Califórnia é um verdadeiro exemplo, apresentando o governo da Califórnia como um modelo de governo eficiente, responsivo e responsável. O sobrinho de Nancy Pelosi é um conhecido vigarista e, na minha opinião, um ladrão em grande escala é o que me parece. Mas enquanto, como dizem, não foi condenado, não se pode chamá-lo de ladrão. Ele afirma que seu estado, a Califórnia, tem 40 milhões de habitantes e é a sexta maior economia do mundo. Ele governa, ela é administrada por ele. Com nota máxima, essa foi a avaliação que ele mesmo se deu. E que o povo dos Estados Unidos da América deveria estar tão animado a ponto de lhe entregar as chaves da Casa Branca em 1928 para que ele também governasse todos os estados, assim como governa o maior e mais importante estado da União. O auditor identifica agências governamentais com alto nível de risco. O que isso significa? Isso significa que elas representam um risco significativo de causar danos graves ao Estado ou aos seus habitantes, para serem consideradas agências de alto risco. A organização não deve apenas apresentar casos graves de desvio de verbas, fraude, abusos ou má gestão, mas também não tomar medidas corretivas suficientes. Na Califórnia, a liderança não está tomando medidas para acabar com o roubo do país. Digamos assim, sim, eles estão acobertando o roubo e o banditismo, porque eles mesmos são ladrões e bandidos que fingem que estão se pegando. Então, em seu novo relatório, o auditor identificou 8 agências californianas separadas, classificadas como de alto risco. 4 dessas 8 entraram nessa lista. Receberam essa duvidosa honra durante o governo da administração Newsom, incluindo o Departamento de Serviços Sociais, que foi adicionado este ano. Antes do Newsom, roubavam descaradamente em 4 departamentos. Aí chegou o Newsom e dobraram o roubo. Agora saqueiam em 8, incluindo o que os somalis faziam em Minnesota. Roubam o fundo de ajuda para minorias carentes, idosos doentes, pessoas com deficiência, veteranos de guerra, ou seja, roubam justamente daqueles a quem prometem um monte de benefícios e vantagens para que votem neles. Eles vão a todas as casas de repouso, hospitais, até mesmo praças onde os aposentados ficam sentados e explicam que é preciso votar nesses aqui, porque assim continuarão recebendo benefícios, mas se votarem naqueles outros, então não vão ganhar mais nada. Na verdade, esses mesmos trouxas acabam sendo roubados. Entre as conclusões que explicam por que esses diferentes órgãos são considerados de alto risco, está o fato de que grandes erros nos pagamentos cometidos em nosso programa CalFresh agora podem custar ao Estado 2,5 bilhões de dólares em recursos federais. Erros que, bem, é totalmente incompreensível como o próprio computador cometeu, ninguém disse para ele fazer isso, ele simplesmente errou sozinho. Esses erros que o próprio computador cometeu nos custam 2,7 bilhões de dólares por ano. Esses são apenas os erros do ano 24.
Bem, ali colocaram uma vírgula no lugar errado depois do zero, ou trocaram 12 por 4.600 totalmente por acaso. Em relação ao programa medical, com o direito de receber o medical, há dificuldades constantes para determinar quem tem esse direito. A continuação dos pagamentos, por exemplo, para aqueles que não atendem ao limite de renda estabelecido ou para aqueles que deixaram completamente o Estado, também coloca em risco bilhões de dólares. A fraude contínua e os pagamentos em excesso nos nossos benefícios de seguro-desemprego continuam custando ao Estado bilhões de dólares. Isso, é claro, depois da fraude em larga escala de 32 bilhões de dólares com os benefícios de desemprego durante os anos da Covid. Nesse período, roubaram 32 bilhões de dólares na Califórnia e ninguém foi responsabilizado nem por um centavo. Bem, procurei por mim mesmo. Mas não achei, juro, não achei. Agora, claro, é mais modesto, quer dizer, não dá para roubar tanta grana com a Covid, naturalmente. Mas os fluxos de dinheiro vão para contas de alguém que não mora na Califórnia. E toda a tubo da informação sobre para onde o dinheiro foi, quem administrou, quem não verificou. Embora devessem ter feito isso, eles simplesmente desapareceram, sumiram, a própria informação sumiu, foi embora, simplesmente foi embora. Incrível! O Estado já perdeu 6 prazos consecutivos para seu relatório financeiro anual abrangente, o que coloca em risco não apenas nossa classificação de crédito, mas também o financiamento federal. 6 vezes o Estado da Califórnia não conseguiu prestar contas ao governo federal, especificamente sobre o dinheiro recebido dos federais. Deram dinheiro e perguntam onde gastaram, mas ninguém sabe. E o pessoal do Trump já disse, galera, enquanto vocês não prestarem contas, não vai ter dinheiro novo. Eu não consigo imaginar como isso vai ser, porque isso significa que vários milhões de idosos vão ficar sem remédios e médicos. Os ladrões pensam que não tem solução e que os federais acabarão dando dinheiro de qualquer forma. Então, agora tudo isso acontece além daqueles exemplos já bem conhecidos de fraudes e desperdícios absurdos que existem no governo do estado da Califórnia. Nós, claro, temos o projeto do trem de alta velocidade, cujo custo agora está estimado em 128 bilhões de dólares, o que é várias vezes mais do que o esperado inicialmente. E onde, após quase 20 anos, seguimos sem trilhos instalados. Temos o problema dos sem-teto e mais uma auditoria do governo mostrou que o Estado gastou 24 bilhões de dólares, mas perdeu o rastro desse dinheiro. Não conseguiu nos dizer para onde esse dinheiro foi e se trouxe algum benefício. Enquanto isso, o número de pessoas sem teto na Califórnia aumentou significativamente a ponto de metade de todos os sem teto do país viverem lá. Até recentemente, havia o sistema 901 Ninzit pago por anos pelos contribuintes nas contas telefônicas. Criar do zero um novo sistema Ninzit é entusiasmante. Foram gastos 650 milhões de dólares e então o governo teve que abandonar completamente todo esse projeto, porque a tecnologia simplesmente não funciona. Foram roubados mais de 100 bilhões destinados ao trem de alta velocidade e também 24 bilhões destinados ao sem-teto. Então, onde está todo esse dinheiro? Risos à parte, quem está guardando esse dinheiro onde ele está guardado? Isso é mais do que Pablo Escobar, que tinha mais dinheiro em espécie do que qualquer um no mundo. Isso é mais impressionante do que Al Capone, que não foi preso por assassinato, mas sim por sonegação de impostos. Esse é o nosso adversário, quero dizer, o governador da Califórnia, Newsom, nosso adversário nas eleições, por quê? A coruja elogia o galo. Rachel, chefe da Associação de Varejo, disse que a Califórnia é um exemplo para todo o país. O restante do país observa nossa legislação. Que fanfarrão maravilhoso. Bem, quando você tem sucesso, pode se gabar, por favor, mas e se você não vale nada? Na Califórnia, há 140 mil sem teto e incêndios. Você rouba, mas não dá dinheiro para limpar a floresta porque não deixa roubar dinheiro. Se aqui todo mundo rouba à vontade, mas prendiam por não usar máscara e não prendem por roubo, então, claro, você merece ser presidente da Bielorrússia ou do Mudjiquistão, não sei, acho que nem existe esse país, mas mesmo assim, lá você merece ser presidente. Enquanto isso, como prometemos, nossos aviões atacaram o Estado Islâmico do Iraque e da Síria na Síria. O prometido pelos Estados Unidos da América se espera por 3 dias ou 3 anos. Vamos começar hoje com a reação de Trump ao assassinato recente de 2 militares americanos e um tradutor civil na Síria.
O ministro da Defesa, Pete Hegseth, chama os ataques aéreos desta noite na Síria de vingança contra terroristas do Estado Islâmico do Iraque e da Síria. Reportagem da Fox sobre notícias urgentes. Trey Yates está em Tel Aviv com a reação aos ataques. E a principal correspondente de segurança nacional, Jennifer Griffin, começa a nossa reportagem com o que sabemos aqui em Washington. Boa noite, Jennifer. Boa noite, Brad. Um alto funcionário americano disse à Fox que as Forças Armadas dos Estados Unidos da América atacaram mais de 50 alvos do Estado Islâmico do Iraque e da Síria em 2 horas, cumprindo a ordem presidencial de agir com força. Após o assassinato de 3 americanos no sábado, 2 da Guarda Nacional de Iowa e um tradutor civil, mortos por um membro das forças sírias. O Comando Central dos Estados Unidos da América realizou um ataque maciço contra dezenas de alvos do Estado Islâmico do Iraque e da Síria durante a operação chamada Olho de Falcão. A Iowa é chamada Estado dos Falcões. Os ataques foram realizados contra vários alvos em todo o território da Síria, incluindo a infraestrutura do grupo terrorista Estado Islâmico do Iraque e da Síria e um depósito de armas. O chefe do Pentágono, Pete Hegseth, escreveu em seu Twitter que isso não é o início de uma guerra, é uma declaração de vingança. Os Estados Unidos da América, sob a liderança do presidente Trump, nunca hesitarão e nunca recuarão ao proteger nosso povo. O sargento William Nate Govard, de 29 anos de Marshalltown, e o sargento Edgar Torres Tavar, de 25 anos de Des Moines, assim como seu tradutor civil Ayat Mansour Sakaf, de Michigan, voltaram para casa na quarta-feira, em uma cerimônia solene na base aérea de Dover, Delaware, onde foram recebidos pelo presidente. O ataque de 13 de dezembro aconteceu quando um alto comandante militar americano se encontrava com seus colegas sírios perto de Palmira, no centro da Síria. Fontes de segurança sírias realizaram 10 operações conjuntas em toda a Síria, que, segundo o informado, resultaram na morte ou detenção de mais de 20 pessoas ligadas ao Estado Islâmico do Iraque e da Síria. Os Estados Unidos da América apoiaram essas operações. As operações de Brad resultaram na apreensão de equipamentos eletrônicos e em entrevistas individuais, que forneceram informações de inteligência usadas nesta operação para identificar possíveis alvos. No CENTCOM, continua a verificação da real identidade do militante sírio, que entrou para as forças de segurança há apenas 2 meses. O atirador Brad quase foi expulso do exército sírio por suspeita de ligação com jihadistas. Eu já proclamei esse princípio. Por cada americano morto, um golpe 1000 vezes mais forte. Ao mesmo tempo, chegaram notícias do Irã, não muito boas para eles, eu diria, na verdade, muito ruins para eles. É difícil sem água. No meio do século XXI, Teherã está se transformando de uma potência nuclear em um país que sofre com a escassez de água. O regime iraniano ameaça o mundo com mísseis, mas não consegue fornecer água nem para seu povo, nem na capital. Chegou a pedir água aos vizinhos. Agora ninguém mais faz fila por pão de graça. Milhões de iranianos, com galões nas mãos, se empurram uns aos outros para conseguir recipientes plásticos de água e levá-los para casa. Das torneiras só sai o som do ar e do desespero, não água. Este é o momento em que a civilização desmoronou. É por isso que o presidente Massoud Pezeshkian levantou a bandeira branca. Ele disse, desesperado, que a transferência de Teherã se tornou uma necessidade. A decisão dele é o maior plano de fuga que a história moderna já viu. Transfira a capital e fuja. Mas sem água não dá para ir nem para lá nem para cá, como dizem. Israel criou estações de dessalinização, criou a tecnologia, agora Israel nunca ficará sem água potável. Por que Alá não ajudou o Irã a criar as mesmas estações, ou até melhores? Será que ele gosta mais dos judeus do que dos árabes? Teherã deve ser evacuada, senhoras e senhores, talvez seja isso que Alá quer. Tudo ocorre com o conhecimento e participação dele. Eles estão fugindo porque o Irã está passando por uma grave falência hídrica neste momento. Como um candidato à superpotência chegou a essa situação? A resposta está justamente naquela mancha branca no mapa. Essa enorme mancha branca que você vê não é uma formação geográfica natural. É uma verdadeira bomba biológica de efeito retardado, plantada pelo regime iraniano contra o próprio povo. O Lago Urmia, o maior lago do Oriente Médio, foi apagado da face da Terra por um dos maiores crimes ambientais da história da humanidade. Enquanto a elite de Teherã desviava a água para benefício próprio, deixaram um buraco com 10 bilhões de toneladas de sal tóxico. Essa catástrofe já passou do ponto sem retorno, e toda vez que o vento sopra, tempestades massivas de sal, que silenciosamente levam à morte aos pulmões de milhões, anunciam uma crise que ultrapassa fronteiras. Quando você dá
tecnologia de ponta nas mãos de selvagens, eles facilmente destroem o planeta simplesmente porque o selvagem não entende como funciona um motor de combustão interna. Por que os aviões voam e o que as ondas do oceano têm a ver com uma maçã caindo de uma árvore? Nós também não sabíamos disso antes de Newton, mas antes de Newton nós não tínhamos isso em nossas mãos. Ciclofaçotrona. E agora os iranianos têm comprado por eles, roubado de nós ou simplesmente comprado. Mas isso não os tornou mais civilizados. Os atuais recursos hídricos do Irã são capazes de abastecer uma população de no máximo 50 milhões de pessoas, mas a população do Irã está rapidamente se aproximando de 100 milhões. Em outras palavras, o regime tenta sustentar o dobro de pessoas do que a geografia pode alimentar, usando recursos esgotados. Essa equação insustentável levou o Estado a tomar uma decisão radical e humilhante. O regime está usando um sistema chamado importação virtual. Para compensar esse déficit, esse termo complicado na verdade significa o fim da agricultura. O Estado decidiu drenar os campos para economizar água e importar alimentos para a população. Essa decisão marca o fim do conto de fadas sobre um país autossuficiente, que era contado ao povo desde a Revolução de 1909. A doutrina da economia de resistência fracassou, sendo substituída pela dependência alimentar. A segurança alimentar do Irã agora está nas mãos de fornecedores estrangeiros, porque o país, forçado a importar água, de fato começou a ceder sua soberania aos poucos. Isso marca o fracasso da doutrina do país autossuficiente. Com a morte do lago, um pesadelo começou para as pessoas. Os 10 bilhões de toneladas de sal venenoso se espalham pelo ar e atingem os pulmões de milhões a cada rajada de vento, como um tsunami mortal. Em Tabriz e Urmia, doenças respiratórias e câncer aumentaram drasticamente, chegando a nível crítico. As pessoas vivem como se estivessem em uma câmara de gás invisível. Mas o filme de terror não termina aí. Quando a água terminar, começará a verdadeira lei da selva. A máfia da água surgiu nas ruas de Teherã. Segundo a inteligência, o Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica controla agora os caminhões-pipa que entram na cidade. A água não é apenas um serviço público, é uma verdadeira arma. O regime fornece água exclusivamente para os bairros leais, condenando as áreas pobres à seca. No mercado negro, a água custa 10 vezes mais que a gasolina e vizinhos chegam a roubá-la entre si. A confiança pública evaporou completamente. O colapso da agricultura não só ameaça a segurança alimentar, mas também destrói completamente a economia das áreas rurais. Viva a grande revolução iraniana, organizada pelo presidente Carter e seu fiel escudeiro Brzezinski. Eles organizaram, como achavam, um incêndio islamista na fronteira com a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e o fogo finalmente consumiu o Irã. Mas vamos voltar aos nossos assuntos internos. Todos que podem e não podem estão prevendo que em 2026 haverá 5%. Amigos, preparem-se para a economia de 5% do Trump. Esse é o tema do programa. Esse ainda é o melhor indicador geral do estado da nossa economia. Ele é decifrado como Produto Interno Bruto, abrange consumo, investimentos, gastos do governo e comércio exterior. Nos últimos 25 anos, ficou em média cerca de 2%. E sabe, nos 100 anos anteriores, o crescimento do Produto Interno Bruto foi em média de 3,5% ao ano. Foi uma verdadeira prosperidade para todos os americanos, para todos os níveis de renda, não só prosperidade, mas também a oportunidade de subir na escada do sucesso. Agora, eu acho que o programa econômico de Trump, a redução de impostos para estimular a oferta, a desregulamentação total, completamente total, e o comércio livre, justo e recíproco, são capazes de garantir um crescimento do produto interno bruto de 5%. Isso mesmo, 5% não ocorre todo trimestre nem todo ano. Mas eu acredito que com investimentos colossais no setor empresarial, incluindo o rápido boom na área de inteligência artificial, junto com uma queda significativa nos preços do petróleo, isso realmente pode nos levar a uma inflação zero por um período bastante longo. Senhor? O programa de Trump poderia garantir um crescimento de 5% no próximo ano, talvez até no ano seguinte.
A reinterpretação chocante e o renascimento por Trump de um novo caminho capitalista para a prosperidade estão sendo totalmente subestimados por todos, amigos e inimigos. Até mesmo a queda dos preços do petróleo, de quase $80 por barril no início do ano para a faixa dos 50 e poucos. Hoje, o petróleo impacta muitos produtos, serviços e seus preços em toda a economia. E se o preço permanecer mais ou menos no mesmo nível, uma queda de mais de 30% vai pressionar os preços ao consumidor. Podemos muito bem ter alguns meses de índice de preços ao consumidor amplo zero ou até mesmo um índice de preços ao consumidor amplo negativo. Isso, sem dúvida, contribuiria para o crescimento do produto interno bruto real. A última vez que a economia atingiu um crescimento de 5% foi no segundo trimestre do ano 2019. Certo, isso foi há 25 anos. A última vez que o produto interno bruto real atingiu 5% durante todo o ano foi em 1984 no governo de Ronald Reagan, quando o índice de crescimento chegou a impressionantes 6,6% durante todo aquele ano. Isso foi há mais de 40 anos, então segurem-se, pessoal, não fazemos isso desde então. Mas eu acredito que isso pode muito bem acontecer no próximo ano, e até mesmo no ano seguinte. Logo atingiremos 50 mil e vamos além, quebrando todos os recordes, inclusive no SP. Mas ouvindo o discurso convincente do Sr. Trump na noite de quarta-feira, simplesmente me veio à cabeça a ideia de que, sabe, teremos uma economia de 5%, e esse é o nosso principal tema. E é nessa nota maravilhosa que vamos encerrar, querendo ou não, nós queremos. Claro, a economia dos Estados Unidos da América vai crescer como fermento. Ela simplesmente não tem para onde ir, e nós não queremos mais ir embora, nem fugir para lugar nenhum. Porque isso se parece muito com mais uma vitória daquelas que nunca vamos nos cansar. Até logo, até a próxima vez.